Amém. Graça e paz, amada igreja. Abra, por favor, Filipenses capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 4 até o versículo 11. Por favor, Filipenses 3, de 4 a 11. O apóstolo Paulo dá testemunho dele mesmo. Ele escreveu assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pai Santo, lança luz sobre a Tua palavra, Senhor, para nós compreendermos, Pai, o trecho que nós lemos e, além de compreendermos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos capacite a praticar, a viver os Teus princípios, a Tua vontade revelada nas Escrituras, Senhor. Mude os nossos corações pelo poder da Tua palavra e cada vez mais aumente nosso amor por nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. No nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Um testemunho marcante sobre Cristo. Eu vou falar para você e vou perguntar para você: você já viu ou já ouviu alguém dar testemunho? Entre irmãos que vieram, de igrejas, de comunidades, de congregações que têm um costume, de que os membros, os seus frequentantes, deem testemunho. Você já ouviu um testemunho? Você já deu testemunho? Você já foi à frente, foi chamado à frente? Vem à frente dar o seu testemunho aqui, falar sobre o que aconteceu na sua vida. Testemunhos, eles podem ser, sim, inspiradores e muito edificantes. Falar do que Deus já fez e tem feito em nossas vidas, de fato tem o seu lugar na comunhão entre os irmãos e na edificação da igreja. Nós não podemos jogar fora ou relevar testemunhos. Não, eles têm sim o seu lugar especial na comunhão entre os irmãos e na edificação da igreja. Quando, ao dar testemunho, o foco é a glória de Deus e a exaltação de Jesus Cristo, com certeza vai haver edificação no meio da igreja. Não há dúvida quanto a isso. O problema é quando o testemunho é contado de forma a superar ou ser maior ou mais impressionante que o testemunho do outro irmão. E você já deve ter visto isso. Tipo assim: espera até a igreja ouvir o meu testemunho. A minha história de conversão, a minha história de vida, todo mundo vai ficar impressionado. Aí vira uma disputa, Quem conta a história mais impressionante que a outra, e a glória fica para o homem. A glória não é direcionada a Cristo, e não há louvor e exaltação de Deus ao dar testemunho. Isso não é bom. Quando existe uma disputa de testemunho, isso não é bom. Como certa vez um crente chegou no céu e ele foi logo chamado por um anjo para participar de uma reunião onde todos os crentes lá reunidos no céu, eles iriam dar o testemunho, no momento de testemunho lá no céu. E o anjo chamou: vem cá, qual que é o seu nome, crente? Aí ele falou: meu nome é Zezinho. Então tá bom, o irmão Zezinho vai dar o testemunho dele agora aqui, para todos ouvirem. O irmão Zezinho falou: anjo e amados irmãos,
Eu fui resgatado no meio de uma enchente. Oh, é mesmo, irmão Zezinho? Continua contando para nós, o que aconteceu? Teve uma chuva muito forte no bairro onde eu morava, as ruas do bairro começaram a alagar, a água começou a subir, e a chuva não parava, eu tive que escalar o muro da minha casa, e do muro da minha casa eu alcancei o beiral do telhado da minha casa, e a água não parava de subir, e chuva, e o meu bairro ficou praticamente todo alagado, e aí de repente a água começou a tocar nos meus pés, e eu tive que ir para o telhado, e a água não parava de chover, de subir, e chuva, eu cheguei na ponta do telhado, lá no topo da minha casa, e de repente, vocês não sabem, irmãos, anjo, eu fui resgatado lá pelo SAR, lá pelo Paraçars, lá no grupo de resgate do exército, eu fui resgatado no meio daquela enchente no bairro, e irmãos, a misericórdia do Senhor alcançou a minha vida naquele dia, os salva-vidas me pegaram por um helicóptero, e eu fui salvo, fui retirado dali, eu quase me afoguei. O anjo falou, é mesmo, irmão Zezinho? Muita chuva, irmão, muita água, muita chuva, anjo, muita água, anjo. Eu achei que eu fosse me afogar. Oh, é verdade. Então, irmãos, olha, um milagre na vida do irmão Zezinho. Ele foi salvo, foi resgatado lá, enquanto ele vivia lá na terra. Amém, amém. Pode sentar, irmão Zezinho. Vamos chamar o próximo a dar o testemunho? Por favor, irmão, qual que é o seu nome? Meu nome é Noé. Na verdade, o irmão Zezinho deu o testemunho dele, mas o testemunho de Noé talvez seja um pouquinho mais impressionante do que o testemunho do irmão Zezinho. Queridos, nos versículos anteriores, desculpa aí essa ilustração, tá? É bem verdade que isso não acontece no céu. Só para nós entendermos essa disputa de testemunhos. Do versículo 1 até o versículo 3, do capítulo 3, Paulo ele escreve sobre não confiar na própria carne, vocês se lembram disso? Nos próprios méritos, nas próprias virtudes, para ser salvo, para nos mantermos em santidade, mas é para nós confiarmos e glorificarmos a Cristo, unicamente Cristo. Nós devemos depender e confiar e glorificar a Cristo. Agora, nos versículos que nós lemos aqui, Paulo, ele dá testemunho da sua própria vida, e ele dá um testemunho da sua vida religiosa, quase que perfeita. Porque em matéria de mérito, irmãos, em matéria de merecimento, em matéria de virtudes, de retidão religiosa, Paulo era quase que imbatível, Paulo era quase que invencível. Em matéria de testemunho, Paulo ganharia de você. Paulo teve uma excelente formação religiosa judaica, ele foi muito bem educado e treinado no sistema religioso judaico mais influente e rígido de sua época. Se fossem valer os méritos, se fossem valer as virtudes religiosas para a salvação, Paulo estaria salvo. E ele começa o testemunho de si mesmo no versículo 4, acompanha aí então agora, vamos seguir verso a verso, e ele começa da seguinte forma: é verdade que eu também poderia confiar na carne, sim ou não? Sim. Ele está falando, eu poderia confiar em mim mesmo. Se alguém pensa, agora nessa hipótese, se alguém pensa que pode confiar na carne, ou seja, para alcançar alguma coisa, os méritos, para ser salvo, se alguém pensa que pode confiar em si mesmo, o que ele diz aí? Eu, ainda mais, eu ganharia de todo mundo. Eu ganharia de todo mundo. Agora ele vai relatar. Agora no versículo 5, versículo 6, ele detalha o seu currículo de aparente retidão e superioridade, o seu pedigree religioso, e ele poderia confiar em si mesmo e mostrar esses itens no seu currículo para a vanglória dele e para a salvação dele, se salvação dependesse de méritos. Agora veja o currículo religioso do apóstolo Paulo, versículo 5, fui circuncidado no 8º dia. Por que ele falou isso?
fui circuncidado no 8º dia. Ele foi circuncidado no exato dia que a lei mandava. Por quê? Porque acontecia de homens se converterem ao judaísmo e eles tinham que se submeter à circuncisão, mas eles eram circuncidados já grande, já velho, ou já adolescente, ou já jovem, não no 8º dia, mas a regra mesmo, estritamente falando, a regra era para ser circuncidado no 8º dia. Quem foi circuncidado no 8º dia? Todos aqueles homens que você vê na Bíblia que seguiram à risca essa regra, inclusive Jesus. Jesus foi circuncidado no 8º dia. Então Paulo fala, eu fui circuncidado no exato dia que a lei manda, no 8º dia, nem um dia mais, nem um dia menos, não foi fora da lei, foi exatamente cumprindo a lei, no 8º dia. Continuando, eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da linhagem de Israel, não somente da linhagem de Israel, mas eu sou da tribo de Benjamim. Por que ele fala que ele foi da tribo de Benjamim? A tribo de Benjamim era uma tribo que ostentava uma linhagem nobre. A tribo de Benjamim, quem era da tribo de Benjamim, quem era da família da tribo de Benjamim, eles poderiam dizer que eles eram uma das tribos de destaque. Benjamim, vocês se lembram, foi um dos 2 filhos que Jacó teve com Raquel, a sua esposa legítima. Jacó teve filho com Raquel, Benjamim e José. Benjamim e José. Portanto, a tribo de Benjamim se orgulhava, de certa forma. A tribo de Benjamim se achava nobre, comparando-se com as outras tribos. Vocês se lembram de onde veio o primeiro rei de Israel? Da tribo de Benjamim. Quem? Saul. Saul era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo de destaque. Paulo fala, eu sou da linhagem de Israel, eu não sou de outra tribo qualquer, eu sou da tribo de Benjamim. Continuando, não somente isso, eu sou hebreu de hebreus. Em outras palavras, ele está falando, eu sou judeu puro sangue. Não há mistura na minha linhagem. Eu sou hereditariamente puro. Meus pais, minha mãe e meu pai eram judeus da tribo de Benjamim. E eu nasci num lar crente. Aqui ele dá ênfase à hereditariedade. Minha família é toda de crente, irmão. Meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó. Há uma herança evangélica na minha família que você não tem ideia. Pensa numa família top, pura, ariana, evangelicamente falando. É o que Paulo está dizendo. Sou hebreu de hebreu. Ninguém pode falar um A sobre a minha hereditariedade, sobre a minha raça. Sou judeu puro sangue. Continuando, quanto à lei, eu era fariseu. Aqui agora ele dá uma ênfase na rigidez formal e no detalhismo da sua formação. Quanto à lei, eu era fariseu. Eu era rígido no cumprimento da lei. E cada vírgula da lei eu me esforçava para praticar. Paulo aprendeu com um mentor, Paulo aprendeu com um mestre da lei, um dos mestres da lei mais respeitados da história do judaísmo, inclusive hoje. Paulo aprendeu com um mestre, com um rabino chamado Gamaliel. Vocês se lembram? Atos registra isso. Paulo aprendeu aos pés desse mestre da lei fariseu chamado Gamaliel. E Gamaliel era conhecido por sua rigidez. Gamaliel, ele exigia dos seus pupilos, dos seus seguidores, dos seus discípulos, dos seus aprendizes, Gamaliel exigia a memorização da lei. Para receber o certificado, diploma de formado na escola de Gamaliel, tinha que recitar inúmeros dispositivos legais da lei mosaica. De cor, não poderia ler. Gamaliel exigia a memorização
da lei mosaica. E não somente da lei mosaica, mas vocês sabem que os fariseus e os religiosos judeus, na época de Jesus, isso veio lá de trás também, depois de Malaquias, o judaísmo começou a se corromper, não somente pelo cumprimento da lei de Moisés, mas tantos outros adendos à lei de Moisés. Eles acrescentaram tantas outras leis à lei mosaica, ao Antigo Testamento, 600 e poucas leis a mais para cumprirem. Então, Gamaliel ensinava isso, ele ensinava a memorização disso, ele exigia isso. E ele ensinava também, Gamaliel ensinava métodos de convencimento e de argumentação. Não é para menos então que o apóstolo Paulo, em suas escritas, ele é tão convincente. Em seus discursos, Paulo era muito convincente. Ele tinha argumentos assim que se você tivesse sentado, por exemplo, ouvindo o apóstolo Paulo, você fala, nossa, esse cara fala demais, que mente brilhante. Paulo era diferenciado, por quê? Porque ele aprendeu de Gamaliel, esse mestre da lei, Gamaliel. Então Gamaliel, ele ensinava métodos de argumentação e de convencimento. Houve um historiador na história dos judeus e na história do cristianismo chamado Flávio Joséfo. Vocês já ouviram falar? Flávio Joséfo, ao escrever sobre Gamaliel, Flávio Joséfo escreveu que Gamaliel era um excelente judeu, mas ele odiava cristãos. Flávio Joséfo foi na época, lá no primeiro século, ele escreveu isso. Ele escreveu que Gamaliel odiava crente, cristão. Portanto, não é de se admirar que o apóstolo Paulo arrastava cristãos para a prisão. O apóstolo Paulo, ele respirava ameaças de morte contra discípulos de Cristo. Com quem que ele aprendeu? Com o rabino Gamaliel. Paulo continua o seu testemunho no versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu era perseguidor da igreja, eu era zeloso. Aqui, a ênfase agora é na intensidade da devoção. Paulo era um zeloso defensor do judaísmo, tanto que ele perseguia os cristãos, porque os cristãos, eles estavam seguindo e vivendo uma teologia que deixou o judaísmo em segundo plano. O cristianismo passou a ser uma religião substituta do judaísmo, e de fato era para ser. O judaísmo era uma sombra que apontava para Cristo. O judaísmo passou, e de fato passou. O que veio, o que era a realidade, era Cristo. O cristianismo, então, colocou o judaísmo em segundo plano. Então, os seguidores do judaísmo ficaram no vermelho, de raiva, contra cristãos. O apóstolo Paulo era um desses. Paulo, ele media a temperatura do seu zelo ao judaísmo pelo tanto de ódio que ele tinha pelos cristãos. Paulo odiava cristãos, a exemplo do seu mestre Gamaliel. Continua o versículo 6. Quanto à justiça que há na lei, Paulo está dizendo assim, quanto à retidão, quanto a alguém ser declarado justo, top, o cara, ou mulher, a cara, irrepreensível, sem retoque, sem defeito, eu era praticante da lei. Quanto à lei, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Aqui a ênfase do apóstolo Paulo é nas ações aparentemente corretas para ser tido como um justo. O que a lei exigia, quem estava de fora via que Paulo cumpria à risca a lei mosaica, sem falhar. Ele era tido como um justo aos olhos dos homens. Ele cumpria à risca. Se você olhasse o apóstolo Paulo, praticante do judaísmo, você de fato iria se convencer de que esse cara é um exemplo a ser seguido. Você não acha erro nele. A gravata está sempre bem arrumadinha, o cinto no lugar, o cinto ornando com o sapato. Só de fora. Só por fora. Mas Paulo diz, quanto à justiça que há na lei, porque a justiça que há na lei é a justiça que mostra ações, mas não mostra o coração. Quanto à justiça que há na lei, eu era
irrepreensível. Paulo vivia um zelo, um esforço intencional para ser perfeitamente cumpridor de regras e ser visto pelos homens. Ele vivia um zelo sincero, mas ele estava sinceramente errado. Ele estava sinceramente errado. Paulo vivia uma moralidade e uma justiça que o livrava das acusações dos homens, mas a justiça não era suficiente para o livrar da condenação divina e o levar ao céu. O apóstolo Paulo vivia uma justiça e os homens não podiam condenar, mas o apóstolo Paulo estava condenado diante de Deus. Nada disso que o apóstolo Paulo fazia, cumpria e era zeloso para apresentar como méritos diante de Deus, o absolvia da condenação diante do Deus justo, puro, verdadeiro e santo. Nada disso. Por que Paulo então está citando essas virtudes na sua vida? Porque, como nós vimos, se você depois voltar na leitura do versículo 1, 2 e 3, havia um grupo de pessoas lá infiltrados no meio dos filipenses, e esse grupo se chamava o grupo dos judaizantes. Os judaizantes, eles exigiam, como nós vimos, a conjugação, eles exigiam a união, a mistura da obediência à lei de Moisés e aos rituais judaicos, de um lado, está aqui, obediência à lei de Moisés e aqueles ritos judaicos, por exemplo, a circuncisão, somado à obra de Cristo, isso tudo junto no mesmo pacote, garantia a salvação e a pessoa era aceita por Deus. Isso os judaizantes pregavam. Você precisa crer em Jesus Cristo, sim, ok, mas você precisa se circuncidar também, senão você não vai ser salvo. Isso é o verdadeiro evangelho? Isso é pureza no evangelho? De jeito nenhum. Houve mistura, e os judaizantes falavam isso, pregavam isso, exigiam isso. Então Paulo ele argumenta aqui que se os filipenses quisessem um exemplo de alguém que poderia confiar na sua própria carne, em seus próprios méritos e virtudes, ele fala, aqui está um exemplo. Aqui está um exemplo. Eu, o apóstolo Paulo, eu sou um exemplo. Suponham vocês, filipenses, que Deus nos trate a partir dos nossos méritos. Eu estaria muito na frente de vocês. Eu estaria salvo. Filipenses, se Deus salva por meio de méritos, qualidades e virtudes e prática da lei, Filipenses, eu seria o primeiro a entrar no céu. Porém, Paulo vai explicar aqui que nada do que ele pudesse fazer para ser salvo o salvaria. Nada de virtuoso e de prática da lei que ele pudesse oferecer para Deus para ser salvo o salvaria. Em outras palavras, todas estas virtudes e méritos que constavam do currículo religioso do apóstolo Paulo, se ele apresentasse para Deus, na verdade, o afastava cada vez mais de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai meio que pôr fogo no seu currículo religioso a partir do versículo 7. Ele faz assim com o currículo dele, Vocês viram o meu currículo? Está aqui, extenso. Está aqui meu currículo, Versículo 7. Mas. A palavra mas, ela mostra para nós uma mudança, né? Uma contraposição. Paulo está dizendo assim, eu confiava em tudo isso, mas de tudo isso eu me gabava, eu me vangloriava, mas algo mudou a minha vida. Igreja, algo mudou a vida do apóstolo Paulo no caminho para Damasco. Paulo teve um encontro com Cristo que mudou toda a sua vida. Ele passou de religioso a salvo verdadeiramente. Ele passa de autossuficiente a totalmente dependente da graça de Deus. Tudo isso que Paulo se agarrava como méritos e virtudes para apresentar para Deus, ele entendeu, ali na estrada de Damasco, que tudo isso era nada diante da grandeza do Redentor que apareceu para ele e convenceu o coração dele e salvou Paulo e mostrou para ele que nele não habitava bem nenhum.
Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, todos estes itens de virtudes religiosas que Paulo colocava na planilha de lucro de sua vida com Deus, ele entendeu, após o encontro real e verdadeiro com Cristo, que tudo aquilo estava na planilha de perdas. Em outras palavras, como se Paulo estivesse dizendo assim, estas minhas qualidades religiosas não me mantêm bem-sucedido, pelo contrário, essas minhas qualidades me mantêm falido diante de Deus. Ou eu fico com os meus méritos, ou eu fico com Cristo. E para eu ter Cristo, eu preciso jogar todos os meus méritos no cesto de lixo. Perceberam? Perceberam a realidade do Evangelho de Jesus Cristo para você e para mim? É Cristo ou nada? Versículo 8. Na verdade, considero tudo como perda. Louvado seja Deus. Leia comigo aí. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Aqui a palavra no grego vou tentar ler grego aqui, hein? Isso não vai para o céu, quem lê grego não é requisito para ir para o céu, não. Skobalon. A palavra no original aqui, lixo, é como se fosse assim, um lixo repugnante. As pessoas falavam essa palavra se referindo a alguma coisa que estava assim, que nojento, que fedido demais. E também usavam essa palavra para se referirem ao excremento de animal, a esterco, a estrume de vaca. Essa palavra aqui, lixo, skobalon. Mas por que tudo isso que o apóstolo Paulo relata como seu currículo religioso, ele jogou no lixo, ele considerou como perda, como refúgio, como esterco? Por quê? Porque, irmãos, qualquer mérito nosso, qualquer ação virtuosa, qualquer boa ação não tem o poder de mudar o interior, de mudar o coração, não tem o poder de transformar verdadeiramente. É só remendo novo em pano velho. Quem falou isso sobre os religiosos legalistas fariseus? Jesus Cristo. Ações para ser salvo não mudam o coração. Práticas corretas não mudam o interior. São remendo novo em pano velho. Jesus fala, rasga o pano, não serve, não dá. Outra analogia que Jesus usa a respeito disso é cal pintando sepulcro. Sepulcro muito bonito por fora, mas por dentro tem morte. É isso que é ação virtuosa diante de Deus, práticas virtuosas para ser salvo. É cal para embelezar túmulo. É maquiagem em defunto. Reveja comigo, abra lá, 1 Timóteo, capítulo 1, nós estudamos com o pastor Newton no domingo passado, essa realidade do apóstolo Paulo. Veja, e você vai comparar comigo, 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler o versículo 12 e 13, olha só. Você vai comparar comigo o que ele disse para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Olha só o que ele disse para Timóteo, compare com o currículo que ele apresenta de si mesmo aos filipenses. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá, e aí a gente vai ao 13 também. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ok, Deus escolheu Paulo para uma missão extraordinária. Versículo 13. A mim, que no passado era... Aqui ele não fala que ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, seguidor exemplar da lei, quanto ao zelo perseguidor da igreja, eu era firme na prática da lei. O que o apóstolo Paulo está abrindo o coração para Timóteo? Tudo aquilo que eu fazia de ações externas, no meu coração havia maldade, eu era blasfemo,
eu era perseguidor, eu era insolente, eu só fazia para os outros ver, mas no meu coração havia ódio, havia maldade, eu queria o mal das pessoas, eu não estava nem aí para o Deus verdadeiro. Olha que coisa linda, esse testemunho do apóstolo Paulo. Eu era insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso todo aquele currículo do apóstolo Paulo. Você pode pegar um grande carimbo de ignorância, ou você pode fazer um outro carimbo de incrédulo. Aqui, ó, tudo isso eu fiz na ignorância. Ignorante é pessoa que está cega, não conhece a verdade. Estava fazendo isso para o seu próprio bem ou para a sua própria glória, nem aí com Deus. Então tudo isso era ignorância, tudo isso era incredulidade. Volta lá agora para Filipenses capítulo 3. Entenderam? Que comparação, né? Tudo isso que o apóstolo Paulo apresentava para as pessoas vinha de um coração morto, sujo, corrupto, que Deus, olhando as ações virtuosas, legalistas do apóstolo Paulo, Deus estava fazendo assim, ó. Isso é lixo para mim. Nas palavras do profeta Isaías, isso que você está fazendo, Paulo, é pano de menstruação das mulheres, é trapo de imundície. De acordo com o ensino de Paulo, então, irmãos, é possível alguém orar, é possível alguém levantar as mãos cantando numa igreja, é possível alguém saber de cor versículos e até a confissão de fé de sua igreja, é possível alguém ser batizado, mas ainda assim ser incircunciso de coração, ser réprobo em suas ações, ser um descrente. Ainda no versículo 8, cristianismo não é sobre o que eu e você fazemos, cristianismo, igreja, é sobre o que Cristo fez. Olha aí, continua no versículo 8 lá de Filipenses 3. Por causa dele, por causa de quem? Por causa de Cristo, perdi todas as coisas. E quando o apóstolo Paulo escreve que ele perdeu todas as coisas, ele está querendo dizer que ele perdeu, por exemplo, os seus bens materiais? Não é isso que Paulo está dizendo. Aqui, o que Paulo está dizendo é: eu perdi todas as coisas. Ele perdeu tudo aquilo que ele se apoiava, que ele se agarrava com relação à sua justiça própria, com relação àquilo que ele apresentava para os homens de retidão, de zelo, de obediência à lei. Ele estava agarrado nisso, ele estava seguro em suas boas obras, mas ele perdeu tudo isso por causa de Cristo. E agora todas essas virtudes que o apóstolo Paulo declarou em seu currículo religioso para os filipenses, ele diz assim, ó: e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. É assim, irmãos, tudo aquilo que nós nos apoiamos como boas práticas para nos mostrar para Deus e para que Deus olhe para nós e fale: nossa, estou impressionado com você, vou te salvar. Tudo isso nós temos que jogar no lixo. É nada. Quando nós jogamos todos os nossos próprios méritos no cesto de lixo, nós chegamos para Jesus sem nada e dizemos para Ele: ou é o Senhor ou é nada. Eu não tenho nada para oferecer, Deus, a não ser o que Cristo fez por mim. Por isso que Paulo diz: eu joguei tudo no lixo para ganhar tudo o que eu preciso, que é Cristo. Em Cristo eu tenho tudo. Nos meus méritos eu não tenho nada diante de Deus. Portanto, se eu ficasse com os meus méritos, eu continuaria no caminho de perdição, de condenação e do inferno. Mas quando Cristo ganhou a minha vida, eu me agarrei a Ele pela fé. Pela fé, eu ganhei a Cristo. Isso é fé. Fé é ganhar a Cristo e ser achado nele, versículo 9. É você ter Cristo e agora você está em Cristo e ninguém mais tira você de Cristo. Ser achado nele. Em Cristo nós estamos seguros. Nas nossas boas obras
nós não estamos seguros. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 3, não confiem, Filipenses, na própria carne de vocês, mas gloriem-se em Cristo Jesus. Tudo que eu faço de bom de mim mesmo não impressiona Deus. Cristo é aquele, o elo que nos une a Deus. Se você está em Cristo, você tem Deus. Se você crê nos méritos de Cristo, no que Cristo fez por você, você está salvo, você tem Deus, aleluia. Aqui quando Paulo fala, e ser achado nele, ser achado em Cristo, denota um relacionamento de intimidade e de comunhão real com Cristo. Irmãos, o legalista, aqueles que se apoiam em suas próprias virtudes, não têm comunhão alguma com Deus, estão, pelo contrário, distantes de Deus. Distantes de Deus, achando que estão agradando Deus, quando se vestem de tal forma para ser salvo, quando dão o dízimo para ser salvo, quando fazem caridade para ser salvo. Isso está fazendo com que essa pessoa, essa alma, permaneça cada vez mais distante de Deus, distante de Deus. Por isso que Paulo fala, ser achado nele, achado em Cristo. Em Cristo, Deus me tem. Continuando no versículo 9. Não tendo justiça própria, que procede de lei. Não tendo justiça. Ele fala assim, não quero usar da prática da lei para ser salvo. Não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. O que é isso? Paulo está dizendo assim, a justiça que Deus me dá, Deus me declara justo, sabe quando? Não é quando eu faço boas obras, Deus me declara justo quando eu creio, me entrego ao Filho, ao único justo. A salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. A justificação é pela fé em Jesus Cristo. E ponto final, somente em Cristo, somente crendo em Cristo. Ontem as crianças tiveram uma aula muito legal sobre os 5 solas da reforma. Falou muito sobre isso. A salvação não é por fazer, a salvação é por crer. A justificação vem pela fé, somente. Você é declarado justo, você é declarada justa, por quê? Porque você fez coisas para Deus para ser declarado justo? Não, porque Cristo fez por você. Você então entregou sua vida, creu em Cristo, confiou no que Cristo fez. Portanto, uma vez crendo em Jesus Cristo, Deus te declara justo. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, quando ele fala assim, o justo e justificador de todos aqueles que o buscam, ou seja, Deus é o justo e é o único justo, e Ele é o justificador, é Ele que produz justos, é Ele que declara você e eu justos diante dEle. Por isso que Paulo mostra aqui, mas aquela justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, a justiça que vem de Deus, a correção que vem de Deus, a declaração de Deus para você, a justiça que vem de Deus, baseada na lei, leia aí o final do versículo 9, a justiça que vem de Deus, baseada na fé. Ficou claro? É justiça que Deus declarou, porque você creu no Filho, você não fez nada, você apresentou sua mão vazia para Deus, dizendo, não tenho nada para oferecer ao Senhor. Portanto, eu quero o seu Filho. É de Cristo que eu preciso. Se não for Cristo, é nada. Tudo é lixo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, a palavra religião, no latim, religião no latim é religare. Religare. É ligar novamente o homem a Deus. Isso que é religião. Religar o homem a Deus. Mas eu vou dizer para vocês
que todas as religiões, exceto o cristianismo verdadeiro, mas todas as demais religiões, eu posso dizer sem medo de errar, todas as demais religiões, elas se baseiam no quê? O fiel, o devoto, o seguidor daquela religião, ele tem que fazer para ser aceito pela divindade e ser salvo pela divindade. Por exemplo, tem uma divindade ou inúmeras divindades e tem os fiéis. E os fiéis, aqueles seguidores daquela religião, eles precisam cumprir obrigações para que a divindade ou as divindades aceitem aqueles que são fiéis e se sacrificam para realizar coisas para serem salvos. Por exemplo, as religiões de matriz africana funcionam dessa forma. Os fiéis, eles se mutilam ou eles realizam despachos, ou eles fazem oferendas para impressionar uma divindade, para que aquela divindade aceite aquele que está fazendo oferenda, aquele devoto, e a divindade dá bênçãos para aquela pessoa, faz desamarrações. Desamarração no casamento, você já ouviu isso? Desamarra problemas no casamento, desamarra problemas nos negócios, desamarra problemas com os filhos que são drogados e tudo mais. Então, o que o devoto faz? Eu preciso fazer despacho, para que a divindade resolva a minha vida e eu seja aceito por ela. Todas as religiões funcionam dessa mesma forma, só troca o nome da divindade e os rituais, mas a lógica é a mesma, todas, menos o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro tem a sua dinâmica dessa forma que eu vou mostrar para vocês, e é a dinâmica única. A dinâmica do cristianismo verdadeiro é graça. É graça, é favor de Deus imerecidamente aos pecadores. No cristianismo verdadeiro, não é um homem fazendo coisas, praticando rituais, se vestindo de alguma forma para ir até Deus e para ser aceito por Deus. Não, no cristianismo verdadeiro, Deus, ele se humilha e Deus vai até o pecador e Deus faz tudo o que tem que ser feito para que o pecador seja aceito pelo próprio Deus. E Deus se sacrifica no lugar do pecador. Deus é quem fez o trabalho. Basta o pecador crer pela fé somente no único que pode salvar, redimir, justificar, religar o homem a Deus. Quem? Jesus Cristo. Porque somente Cristo cumpriu todas as exigências de Deus. O cristianismo, portanto, é a verdadeira religião. Verdadeira religião. Somente dessa forma, para se chegar a Deus, somente pelo Filho, somente por Jesus. Agora, do versículo 7 até o versículo 9, lendo de novo com vocês, e agora eu vou pedir licença para ler na versão NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. Não sei se é essa que você está usando, alguns têm a ARA, né? Alguns têm a NAA, que eu estou expondo pela NAA, mas eu peguei do 7 ao 9 da NTLH, que eu achei muito didático. Eu vou ler, então, se você tem aí, leia comigo, se você não tem, ouça, por favor. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, Paulo dizendo, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Olha que lindo. Versículo 9. E estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Louvado seja Deus. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Ficou claro para você? Louvado seja Deus. Não é a eloquência do pregador, porque não tem. Não é um momento, ambiente
adequado para você entender, porque isso não muda o seu e o meu coração, mas é o Espírito Santo que está mostrando essa verdade para você nessa manhã. Louvado seja Deus. Não fosse o Espírito Santo, nós não entenderíamos esta brilhante e única verdade a respeito da salvação das almas perdidas. É exatamente isso. E diante disso, então, que o apóstolo Paulo dá testemunho de si mesmo, e ele estando convicto que ele foi salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não se baseou nos seus próprios méritos. Como que Paulo, então, declara que ele quer viver, ou que ele deve viver? A partir do versículo 10, versículo 11. Olha aí, como viver então? Você que foi justificado pela fé em Jesus Cristo, você que é crente em Jesus Cristo, que não se apoia ou não se baseia ou não está seguro nos seus méritos, mas somente nos méritos de Cristo. Como você deve viver? Versículo 10. O que eu quero, agora, e essa é a sua declaração e a minha, né? O que eu quero é conhecer Cristo. Parênteses, abro. Quem diz que é crente, que foi salvo, que se batizou, que está na igreja, que é membro de uma igreja, mas não quer conhecer Cristo, existem seríssimas dúvidas sobre a verdadeira salvação dessa pessoa. Se a pessoa foi salva pela graça, ela quer Cristo, ela quer conhecer a Cristo. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Aqui, nesse trecho, quando Paulo diz, e o poder da sua ressurreição ele escreveu isso em outras cartas, dizendo assim, em Cristo nós morremos, para que com Cristo nós ressuscitemos em uma novidade de vida, certo? Nós morremos em Cristo, e com Ele nós ressuscitamos numa nova vida. O que Paulo está dizendo assim, eu quero então, eu sou salvo, eu estou convicto da minha salvação, portanto, agora, a minha vida como crente é conhecer a Cristo e buscar o poder da ressurreição, de transformação. Uma vida de um verdadeiro crente é uma vida de constante mudança. Você ressuscitou ou não? Você morreu para Cristo, não morreu? Mas você não ficou morto. Paulo ensina, você ressuscitou com Ele para uma novidade de vida, ou não? Amém? Então a sua vida deve ser uma vida de constante transformação. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira salvação. Mudança de vida, através de Cristo. Através do Espírito de Cristo, não pelos nossos próprios méritos, mas em Cristo nós vivemos uma novidade de vida. O que você fazia antes, você não fazia de errado, né? Você não faz mais. Ou se você ainda está escorregando em pecados que outrora você praticava, você tem nojo disso, você busca de Deus, falando, Senhor, me ajuda, me dê força para eu vencer esse pecado que está me dominando, me ajuda, Senhor, eu não quero ficar assim. Eu era viciado em pornografia, Senhor, mas vira e mexe, me vem vontades, Senhor, me ajuda nessas tentações, eu não quero continuar dessa forma. O pastor Paulo Júnior ensinou que o verdadeiro crente não é aquele que não peca mais, o verdadeiro crente é aquele que tem nojo de pecar, que peca, mas não fica bem nessa situação. A realidade de vida, de mudança, de transformação, é isso que o apóstolo Paulo está mostrando. Ressurreição, o poder da sua ressurreição, porque o poder não está em nós, o poder para te transformar vem de quem? Do Espírito de Cristo que habita em nós, o poder da sua ressurreição. Continuando, vírgula, tomar parte nos seus sofrimentos. Não, pastor, aí eu já não quero. A vida com Cristo, ok, fui salvo pela graça, mediante a fé, ok, mas agora eu só quero bênção. Você foi salvo pela graça mediante a fé? Amém. Cristo é o seu Senhor e Salvador? Amém. Você ressuscitou para uma nova vida com Ele? Amém. Então no pacote, meu irmão, minha irmã, vem sofrimento. E louve a Deus por isso. Porque é a mão de Deus para mudar você. Como que Deus muda um coração tão duro como o meu, se não for por varadas? Por sofrimento. Então, Paulo está dizendo, a minha vida agora é viver para Cristo.
buscando sempre transformação e ser participante dos sofrimentos de Cristo, e me tornar como Ele na sua morte, morrendo para o pecado, versículo 11, agora ele tem uma visão escatológica, para, de algum modo, alcançar a ressurreição de entre os mortos. Paulo estava convicto que essa nova vida que ele tinha em Cristo Jesus, a salvação pela fé, a justificação pela fé somente em Cristo Jesus, garantiu a ele vida eterna. Ele, nesse momento aqui, ele escreveu: não sei de qual modo eu vou ressuscitar, mas eu vou ressuscitar com Cristo no último dia. Eu estarei com Ele na glória, porque Ele prometeu para mim: eu estarei com Cristo na glória. Eu vou ressuscitar. Havia convicção no coração do apóstolo Paulo, para que de algum modo alcançará aqui a ressurreição eterna, plena, do corpo glorificado, dentre os mortos. Dentre os mortos. Essa é a sua e a minha convicção também, deve ser. Nós estamos convictos da nossa salvação, ok? Amém. Nós estamos convictos que no processo de salvação, Deus nos santifica e nos transforma, ok? Amém. Para quê? Para nós estarmos com Ele. Para um dia nós ressuscitarmos e de fato desfrutarmos de um corpo glorificado e na presença de Deus vivermos perfeitamente, com um corpo perfeito. Essa é a sua e a minha esperança. Senão, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Paulo escreve isso também. A sua e a minha esperança é viver para sempre com Deus, na presença de Deus, através de Cristo. Sendo justificado unicamente pela fé em Cristo, nada na vida e na morte pode nos separar de Cristo. Nada, nada, absolutamente nada. Que testemunho marcante, não é, igreja? Mas eu não estou dizendo sobre o testemunho de Paulo. Eu estou falando sobre o testemunho de Cristo. É o que Paulo mostra para nós. Testemunho glorioso, maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu concluo então dizendo para a igreja que as suas virtudes, meu irmão, minha irmã, sua retidão recebidas por herança familiar, por exemplo, podem ser ótimas para a sua vida aqui. A educação, meu irmão, minha irmã, com a qual você foi criado com honestidade, amém, com respeito, amém, falando sim senhor papai, sim senhora mamãe, podem ser incríveis e elas te ajudam, essas virtudes te ajudam a viver de forma diferenciada neste mundo. A sua postura, meu irmão, minha irmã, exemplar, como um homem, como uma mulher, como cidadão, lá no seu trabalho, lá na sociedade, lá na escola, lá na faculdade, a sua postura é sim importante para fazer de você alguém notável neste mundo, sim, ok. No entanto, se você está contando com qualquer uma dessas coisas para ir para o céu, eu vou dizer para você, nas palavras do apóstolo Paulo, elas são lixo. Ficou claro? Não prestam para nada para te levar para o céu. Nada. Portanto, eu encerro com uma historinha que o pastor Paul Washer contou, mais um testemunho, uma pregação que ele ministrou, e ele contou a seguinte historinha: no portão do céu estava Deus, perguntando para homens e mulheres que se chegavam para Deus, e Deus perguntava para homens e mulheres: por que você tem o direito e pode entrar no meu céu? Por que você tem o direito e você pode entrar no meu céu? Então o homem se chegou para Deus e respondeu: eu tenho direito e eu posso entrar no seu céu, porque quando eu era adolescente eu fui criado e educado com uma disciplina bem rígida dos meus pais. Eu fui batizado quando adolescente, eu ia para a igreja com a minha família, eu nunca reprovei na escola, eu me casei virgem. Eu jamais coloquei uma gota de álcool na minha boca, eu jamais coloquei um cigarro na minha boca, eu nunca fiz tatuagem, eu passei num concurso público, eu sempre tive um ótimo salário para sustentar a minha família, para ajudar os meus pais, os meus irmãos quando eles precisavam, e também sempre dei o dízimo na igreja. Eu nunca faltei ao serviço, meu patrão sempre me dava aumento porque eu era exemplar lá no meu trabalho. Deus, a minha vida com o Senhor sempre foi dedicada em obediência aos seus mandamentos. Eu sempre obedeci ao Senhor, por isso eu tenho direito, eu posso entrar no seu céu, Deus. É?
diz Deus, você quer entrar no meu céu por tudo isso que você fez? Você não pode e você não vai entrar no meu céu pelo que você fez. Próximo, veio um outro, se colocou diante de Deus, e Deus fez a mesma pergunta: por que você tem o direito e você pode entrar no meu céu? Aquele pecador baixou a cabeça e respondeu: eu nasci em pecado. Eu me desviei dos seus caminhos, Senhor, desde o útero da minha mãe. Eu quebrei e desobedeci todas as leis e mandamentos do Senhor. Por mais que eu me esforçasse para fazer o bem, não adiantaria, porque tudo de bom que havia em mim estava sujo por causa do meu pecado, da minha condição de corrupto e mau aos seus olhos, Senhor. Por isso, por mim mesmo, eu não tenho o direito e eu não posso entrar no seu céu. Eu só estou aqui, Senhor, e eu posso entrar no seu céu porque eu criei no que o seu Filho, Jesus Cristo, fez na cruz por mim. Ele morreu no meu lugar, e eu tenho certeza que Ele pagou tudo o que eu devia contra o Senhor. Eu tenho certeza que nada ficou para trás. Ele pagou toda a minha dívida contra Ti, Deus. Por causa dos méritos do seu Filho Jesus, eu estou aqui. E Ele me disse que eu posso entrar no paraíso e desfrutar da vida eterna com o Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Por isso eu estou aqui, Deus, por causa do seu Filho, não por causa de mim. Então Deus olhou para ele e disse: pecador, então quer dizer que você está aqui, você quer entrar no meu céu, você tem o direito de entrar aqui pelo que outro fez por você? E o pecador responde: sim, somente pelo que o seu Filho fez por mim. Então Deus diz para o pecador: pode entrar no meu céu e desfrute de tudo isso que o meu Filho garantiu por herança a você. Essa é a nossa condição diante de Deus. As virtudes são boas, mas as virtudes não nos levam ao céu. Somente Cristo ou nada. Pai, só resta a nós nesta manhã, nós crentes em Jesus Cristo, dizer: somos gratos por tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. Por nós mesmos, Senhor, nós não conseguiríamos, portanto, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Para Cristo queremos viver, Senhor. Capacita-nos, nos dê força para praticarmos a Tua palavra e vivermos para Cristo, Teu Filho, em obediência aos Teus mandamentos. Sendo, sim, diferentes do mundo, vivendo, sim, na luz, não nas trevas, dizendo não ao pecado, vivendo em santidade, mas tudo isso por causa do que Cristo fez por nós na cruz, e não foi barato. Foi pago um alto preço na cruz, Senhor, porque o Senhor deu o Seu Filho no nosso lugar. Portanto, cabe a nós, com prazer, vivermos de forma que agrade ao Senhor aqui na terra, aguardando o grande dia de nós estarmos com o Senhor na glória por causa de Cristo. A igreja diz nesta manhã, Senhor, a Ti: obrigado por tão grande salvação. E desejamos que o noivo volte, que o nosso amado volte para nos levar. Essa é a nossa esperança como igreja. Mas enquanto cá estamos, Senhor, nós queremos viver a verdadeira ressurreição, a nova vida em Cristo Jesus. Não para que as pessoas olhem para nós e nos glorifiquem, mas para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor que está no céu. Esse é o nosso desejo. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso suficiente e poderoso Redentor. Amém. Amém.